Olá, pessoal! Vamos iniciar agora o nosso módulo 4, Razão, Proporção e Regra de 3. Essa matéria está lá na parte A, na página 18. Ok? Então, vamos iniciar aí os nossos trabalhos da semana. Vamos começar falando, então, sobre a razão. A razão, ela pode ser descrita como rátio, divisão, rateio, ou seja, vai me gerar um número racional. O conceito de razão é uma comparação entre dois números racionais. Um quociente, ou seja, uma divisão entre números que pode ser descrito como uma fração. Assim, a fração também pode ser uma representação da razão. Vamos considerar então o exemplo abaixo. Considere um carro de corrida com 4 metros de comprimento e um kart com 2 metros de comprimento. Para compararmos as medidas dos carros, basta dividirmos o comprimento de um deles pelo outro. Ou seja, nós vamos dividir aí o comprimento do kart, do carro, que são 4 metros, pelo do kart, que são 2. Então, neste caso, a razão entre o comprimento do carro e do kart é um número inteiro, que também pode ser escrito como uma fração 2/1. Também temos que o tamanho do carro de corrida é 2 vezes maior que o comprimento do kart. Além disso, se nós invertermos a comparação, se nós colocarmos o tamanho do kart sobre o tamanho do carro, nós vamos afirmar que a razão entre o kart e o comprimento do carro é a metade, ok? Então, quando formos olhar as razões, nós temos que analisar primeiro quem é o primeiro dado e quem é o segundo dado. Nesse caso, o primeiro dado era o carro de corrida, o tamanho do carro de corrida. E no segundo caso, nós temos que, ali na afirmação que eu disse abaixo, que eu inverti. Eu coloquei primeiramente o tamanho do kart, depois o comprimento do carro. Então, observe que a interpretação é importante neste caso. Vamos ver outro exemplo. Entre 2.400 candidatos ao concurso, passaram 800 candidatos. A razão dos candidatos aprovados foi. Então, o que eu vou analisar é a razão dos candidatos aprovados. Então, meu primeiro dado será o candidato aprovado, será 800. E o meu dado abaixo é o dado total, o número total de candidatos do concurso. Perceba que eu também posso ler a proporção da seguinte maneira: 800 está para 2.400. É uma outra forma de eu ler essa razão, tá? Por quê? Porque nós podemos confundir lendo como uma fração, ok? A fração é uma representação da razão. Então, por isso, nós lemos que o primeiro dado está para o segundo. Assim, dessa forma, nessa primeira razão, nós temos que 800 está para 2.400. Dividindo o número de cima e o de baixo por 8, nós temos que 800 dividido por 8 dá 100, 2.400 dividido por 8 dá 300. Podemos ainda dividir por 100 em cima e embaixo. E aí, dessa forma, nós vamos chegar na razão de 1 está para 3. Ou seja, a cada 3 candidatos do concurso, apenas 1 foi aprovado. Essa é a razão dos candidatos aprovados. Outro exemplo é o seguinte: entre os 150 convidados da festa, 90 eram mulheres. A razão dos homens convidados será. Perceba que nesse momento ele não me pede a razão
número de mulheres, ele me pede a razão dos homens. Então, o que nós vamos fazer? Pegar o total e retirar as convidadas mulheres. Então, 150 menos 90 são 60. E aí, agora sim, a gente tem a nossa razão. A nossa razão será 60 homens para um total de convidados de 150. E aí, nós vamos ter a seguinte razão: 60 está para 150. Dessa forma, nós teremos que dividir em cima e embaixo por um número que divida os dois números. Dessa forma, vamos dividir então em cima e embaixo primeiramente por 3. Dividindo 60 por 3 dá 20. Dividindo 150 por 3 dá 50. Podemos ainda dividir em cima e embaixo por 10. 20 dividido por 10 são 2. 50 dividido por 10 são 5. Então, a nossa razão de convidados homens para o total de convidados era de 2 está para 5, ou seja, a cada convidado havia 2 homens. Uma observação importante é que a razão também pode aparecer na forma de um número decimal. Perceba, a cada 4 laranjas, uma não chega na mão do consumidor devido a perda natural, ou seja, a laranja apodrece. Então, nós temos que a razão das laranjas que chegam à mão do consumidor, que não chega na mão do consumidor, é 1 está para 4. Se nós dividirmos o número 1 por 4, nós encontraremos o número decimal 0,25, ou 25 centésimos, que nós também podemos escrever como 25 sobre 100, e aí voltar no 1 sobre 4. Então, esse número aqui decimal também pode ser uma representação da razão. Fique ligado, porque às vezes pode parecer dessa forma. Algumas razões são especiais, ou seja, são aplicações práticas dessa propriedade da matemática, né, que é relacionar duas grandezas, ok? Então, dessa forma, a gente tem que a primeira razão que nós vamos relembrar é a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, essa velocidade média a gente também trabalha com ela lá na física, né? E é muito utilizada nas provas. Então, um exemplo simples aí para a gente relembrar é este que está no nosso slide. Suponha que um carro de Fórmula Mate percorreu 328 km em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? Então, a gente tem que a velocidade média vai ser distância sobre tempo. A nossa distância são 328 km. O nosso tempo foi de 2 horas. Então, dividindo 328 por 2, nós vamos encontrar 368. Uma correção aqui, pessoal, que esse 8 aqui está errado, foi um erro de digitação, é 364, ok? Vou corrigir aqui, se der, eu estou aprendendo aqui como mexer nos slides. Agradeço a compreensão. Uma outra razão especial é a escala de aumento ou redução. Bom, a escala nós vemos muito na geografia e ela existe nos mapas, nas plantas, nas maquetes, onde nós relacionamos a medida do mapa com a medida do tamanho real. Perceba que primeiramente vem a medida do desenho sobre a medida real do mapa. Não confunda, porque muitos alunos confundem e fazem o processo inverso. A escala, então, de um mapa em que a cada 1 centímetro representa uma área de 50 quilômetros, nós podemos descrever de 2 formas. Nós podemos descrever na escala de 1 está para 50.000 sobre fração,
ou na forma de divisão, em que o numerador aqui, ó, é a área no mapa e o denominador vai ser a área real. Das duas formas nós podemos ver nos exemplos, tá? Geralmente nos exemplos que a gente vê de exercícios de matemática é da segunda forma, em que a gente vê 1 está para 50.000 de forma de divisão, ok? Mas ambos representam uma razão especial que é a escala. Outra razão especial é a densidade demográfica. A densidade demográfica, ela relaciona o número de habitantes e a área da superfície de um território. Ou seja, o que nós vamos ter é uma razão que me dá a quantidade de pessoas por metro quadrado, por exemplo, ou quilômetro quadrado, dependendo da unidade que nós vamos utilizar. Assim, veja o exemplo. O estado brasileiro ocupa a área de 200.000 metros quadrados. De acordo com o censo realizado, o estado tem uma população aproximada de 12 milhões de habitantes. Então, fazendo a densidade demográfica, ou seja, calculando quantos habitantes há por quilômetro quadrado, nós vamos ter que o número de habitantes são 2 milhões. Novamente está faltando um zero aqui, né, pessoal? Peço perdão, vou consertar. 12 milhões, dividido pela área ocupada, que são 200.000. Cortando aí o número de zeros correspondentes em cima e embaixo, nós vamos ter que o que vai sobrar vai ser 120 dividido por 2. Isso vai me gerar o valor de 60. Então, o que nós vamos ter são 60 habitantes por quilômetro quadrado neste estado brasileiro. Ok? Uma outra razão especial, que é o π, importantíssimo aí nas questões de matemática, tanto de área quanto de volume, é o número π 3,14, né? E qual foi a origem do π? O π é uma letra grega minúscula e é a primeira letra da palavra perímetro em português, né? Trazendo aí do grego para o português. E é denominado uma constante de Arquimedes, pois foi ele que obteve pela primeira vez essa razão. A razão entre o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro sempre me gerará o valor de 3,14, 15, 9, 26 e continua. Esse fato é um fato fundamental para o cálculo da área da circunferência, né? Do comprimento da circunferência e entre outros. O π é tão importante que ele tem um dia no calendário, que é o dia 14 de março. No inglês, primeiro vem o mês e depois vem o dia. Então, seria ao contrário do que nós temos, que o dia 14 de março seria 14 do 3. No inglês, é o contrário. É 3 de 14. Então, por isso que o dia 14 de março é o dia do π. Ok? Então, essa aí é uma razão especial para a matemática. Já a proporção é obtida pela razão. Ela é uma igualdade entre duas razões. A constante, né, de proporcionalidade obedece à seguinte propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem vão ser os meus meios? Seriam, então, a multiplicação cruzada, meios extremos. Okay? Então, vamos ver um exemplo. Rogério e Claudinho passeiam com seus cachorros. Rogério pesa 120 quilos e seu cão 40 quilos. Claudinho, por sua vez, pesa 48 e seu cão 16. O que nós estamos procurando é a constante de proporcionalidade entre o peso do dono e o cachorro.
Então, o que nós vamos ter? Para Rogério, vai ser 120 está para 48. Assim como 40 está para 16. Perceba que eu não li a fração. Eu li duas razões e o sinal de igualdade eu li como assim como. Então, ficou 120 está para 48, assim como 40 está para 16. Dividindo aqui 120 e 48 por 24, nós vamos ter que 120 dividido por 24 são 5, 48 dividido por 24 são 2. Agora, 40 e 16 eu posso dividir por outro número, posso dividir por 8. 40 dividido por 8 são 5, 16 dividido por 8 são 2. Dessa forma, fazendo aqui o produto dos meios, que seria 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, está para 5 vezes 2 também. Então, aqui nós temos uma proporcionalidade, visto que a multiplicação dos meios pelos extremos são iguais. Então, os números são proporcionais. Muito bem. Os números de uma sequência numérica serão diretamente proporcionais aos números de uma outra sequência se a razão entre eles, de forma respectiva, possuir o mesmo resultado. Por exemplo, vamos verificar a sequência dos números 2, 3 e 5, se são diretamente proporcionais aos números da sequência 10, 15 e 25. Veja, então eu vou pegar o primeiro número da sequência e fazer a correspondência bionívoca com o segundo. Então vai ser 2 está para 10, assim como 3 está para 15, assim como 5 está para 25. Perceba aqui no cantinho, olha, que eu fiz as divisões aqui correspondentes. Então eu vou dividir 2 está para 10 por 2 em cima e embaixo. Então aqui vai me gerar 2 dividido por 2 são 1, 10 dividido por 2 são 5. Então, eu tenho 1 está para 5. Agora, vamos dividir 3 e 15. 3 e 15, vamos dividir ambos por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 são 5. Então, eu tenho novamente a proporção 1 está para 5. E agora, por fim, nós vamos ter 5 está para 25. Então, aqui podemos dividir em cima e embaixo por 5 e perceba que novamente encontraremos 1 está para 5. Então, temos uma constante de proporcionalidade em que ela é 1 está para 5. Esse outro exemplo, pessoal, nós temos o seguinte. Determinar o valor de x e y nas sequências 15, x, 42 e 90, 180 y, de modo que sejam diretamente proporcionais. Percebam que nós temos duas variáveis, e a única razão que nós temos que está completa é a 15 está para 90. Como elas têm que ser diretamente proporcionais, nós vamos comparar de duas a duas. Dessa forma, nós vamos encontrar o valor de x e o valor de y. Assim, pegando aqui a primeira variável, que é o x, nós vamos ter x está para 180, assim como 15 está para 90. Dessa forma, nós vamos ter que, fazendo a divisão de 15 e 90, nós temos que vamos ter 1/6. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter que x dividido por 180 é igual a 30. Então, o nosso valor da primeira variável vai ser 30 está para 180. Assim, temos a segunda variável para a gente encontrar, que é o y. Então, nós vamos pegar 42 está para y, assim como 15 está para 90. Dividindo novamente 15 está para 90, encontraremos 1/6 e encontraremos 42 vezes 6 são 252. Assim, a nossa proporção fica 42 está para 252.
Quando temos números inversamente proporcionais, temos que, dados os números A, B, C e D, E e F, dizemos que eles são inversamente proporcionais quando um número está ao inverso do outro, prevalecendo a igualdade respectiva dessa razão. Dessa forma, concluímos que A está para 1 sobre D, é igual a B que está sobre 1 sobre E, assim como C está para 1 sobre F. Então, perceba que agora a gente vai pegar o inverso do número abaixo. Então, temos um exemplo. Verifique se os números 2, 4 e 8 são inversamente proporcionais aos números 20, 10 e 5. Para que eles sejam inversamente proporcionais, devemos aplicar a regra do exemplo aí acima, que eu chamei de exemplo 3. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 está para 1 sobre 20, assim como 4 está para 1 sobre 10, assim como 8 está para 1 sobre 5. Então, eu vou usar a regrinha de frações, onde eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter 2 vezes 20 tem que ser igual a 4 vezes 10, que tem que ser igual a 8 vezes 5. 2 vezes 20 são 40, 4 vezes 10 são 40 e 8 vezes 5 são 40. Então, dessa forma, nós encontramos a constante que faz com que eles sejam inversamente proporcionais. A regra de 3 é uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3, desde que essas 4 medidas formem uma proporção. Exemplo: digamos que em uma fábrica de brinquedos consiga produzir 500 peças diárias com apenas 12 funcionários. Quantos funcionários são necessários para produzir 750 peças diárias? Para a gente montar aqui a nossa regrinha, essa regra de 3 em 3 passos. O primeiro passo é construir uma tabelinha no cantinho, onde a gente vai ter que as grandezas de mesma espécie vão ficar na mesma coluna. Dessa forma, nós poderemos analisar o passo 2, se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para isso, utilizaremos setinhas para nos auxiliar. Perceba que a primeira setinha deve ser sempre colocada onde está a variável que nós vamos procurar. Dessa forma, nós vamos poder analisar se a proporção aumentou ou diminuiu. No passo 3, nós montaremos a proporção e resolveremos a equação. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar em x, multiplicar cruzado. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar na horizontal, ok? Então, vamos tentar. Digamos que, em uma fábrica de brinquedos, que é o exemplo anterior, consiga produzir 500 peças diárias com apenas 12 funcionários. Então, nós temos 500 peças por dia produzidas por 12 funcionários. Quantos funcionários são necessários para produzir 750 peças diárias? Então, abaixo do 500 peças, nós colocamos os 750 peças. Como a gente não sabe quantos funcionários serão necessários para produzir esse número de peças, nós vamos colocar X funcionários. A primeira setinha que nós colocaremos é a setinha marrom. Perceba que de 12 para x, nós vamos ter que aumentar ou diminuir o número? Nós vamos aumentar. Então, aqui na outra terá que aumentar também. E 500 para 750 aumentou. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Podemos fazer a multiplicação em x, então. Então, fica 500 vezes x tem que ser igual a 750 vezes 12. Passando aqui, fazendo a multiplicação de 750 vezes 12, nós temos que dar 9.000. 9.000 dividido por 500 dá um resultado de 18 funcionários. Então, o número que vai ter que aumentar aqui para a produção aumentar de funcionários são mais 6 funcionários. Okay? Então, realmente,
o número aumentou. Veja um outro exemplo. Um automóvel movimenta-se a 50 km por hora e leva 2 horas para chegar ao seu destino. Quanto tempo esse mesmo automóvel levaria se estivesse a 100 km por hora? Então vamos lá. 50 km por hora ele percorre no tempo de 2 horas. 100 km por hora ele vai percorrer x horas. Então olha só, se a velocidade dele aumentou, o tempo dele vai diminuir. Então a nossa setinha marrom aqui, ó, o sentido dela agora vai ser que o tempo, que o número tem que diminuir, né? O 2 para x aqui tem que diminuir. Só que, entretanto, contudo, no primeiro aqui, a velocidade, a distância sobre a velocidade, né, que é a velocidade por hora, nós temos que ela aumentou. Então, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Vamos multiplicar, então, na horizontal. Então, vai ficar 50 vezes 2 é igual a 100 vezes x. 50 vezes 2 são 100. Passando aqui o 100 dividindo, vai ficar 100 dividido por 100 é igual a 1 hora. Então, como a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. Realmente, eles eram inversamente proporcionais. Para a regra de 3 composta, nós temos que ela é um método para resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas. Esses problemas podem envolver grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e estão presentes em algumas situações do cotidiano. Lembre-se que os 3 passos para a regra de 3 simples também valem para a regra de 3 composta. Então, teremos que, se foram empregados 4 kg de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilos serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Então, olha só. Primeira relação que a gente tem na tabelinha é o quilo. Né? Primeiro foram empregados 4 kg de fios para tecer 14 metros. E a largura da primeira maquete era 80 centímetros. Aí ele pergunta quantos quilos de fios vão ser necessários para produzir 350 metros de uma maquete com uma fazenda de 120. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é que, aqui neste exemplo, eu inverti a setinha, mas não tem problema não. A gente tem que a quantidade de fios vai ter que aumentar. 14 para 150 também aumentou. E 80 para 120 também aumentou. Então, todas estão relacionadas diretamente proporcionais. Então, podemos fazer a multiplicação da seguinte forma. A coluna que estiver com a variável vem antes do sinal de igual. E as outras duas vêm após o sinal de igual, multiplicadas. Perceba que não pode esquecer, porque senão você pode fazer a multiplicação de forma alterada. Então, vamos lá. Então, a nossa relação vai ficar 4 está para x, assim como 14 está para 150, vezes 80 está para 120. Fazendo a multiplicação aqui, no 80 está para 120, nós dividimos em cima e embaixo por 40, para ficar mais fácil a multiplicação, tá? Então, aqui ficou 80 dividido por 40 dá 2, 120 dividido por 40 são 3. Então, temos 14 vezes 2 dá 28, 350 vezes 3 dá 1050. Fazendo a multiplicação cruzada agora, nós vamos ter 28 vezes x é igual a 4.200. 4.200 dividido por 28 são 150. Então, nós vamos precisar de 150 kg de fios para poder fazer essa nova maquete. Um outro exemplo é o seguinte. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos,
em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos. Perceba que logo de cara a gente sabe que o número de impressoras diminuiu. Só que o tempo com certeza vai aumentar, porque a produção é maior. Então, colocando na tabela, 6 impressoras produzem 1.000 panfletos em 40 minutos. 3 impressoras vão produzir 2.000 panfletos em X minutos. Então, nós temos que a relação aqui, na tabela tempo-minutos, o tempo vai aumentar. O número de panfletos também aumentou, só que o número de impressoras diminuiu. Como o número de impressoras diminuiu, na nossa equaçãozinha que nós vamos montar, nós vamos inverter os números para facilitar. Então, aqui, quando nós montarmos, vai ficar 40 está para x, assim como 1.000 está para 2.000, vezes 3 está para 6. E aí a gente pode fazer as multiplicações. Então, continuando aqui, vai ficar 40 está para x, assim como, dividindo aqui em cima, 1.000 por 2.000 vai dar 1 meio. E aqui, o 3 sobre 6 poderia ter dividido também por 3, mas não foi feito. Peço desculpas aí, porque poderia facilitar ainda mais a conta. Então, aqui vai ficar 1 vezes 3 dão 3, 2 vezes 6 dão 12. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 40 vezes 12 são 480 e x vezes 3 são 3x. 480 dividido por 3 são 160. Então, o que nós vamos ter é que agora o tempo passou de 40 minutos para 160 minutos.